Olá, gente. Não reparem o meu cansaço inicial desse vídeo, porque foi muito estressante o pós-BBB para mim. As torcidas estão fanáticas. E as pessoas perderam a noção dos intermediários. Então virou uma guerra. E só pelo fato de eu dizer que a Emily ia ganhar o jogo, meu Deus, eu segurei uma barra enorme das torcidas. Então, eu ainda quero falar uma coisa deste assunto. Teve uma moça que inclusive me falou: a senhora está de unha laranja, blush laranja, batom laranja, vai falar em outro lugar, não tem nada que entrar na minha casa para ficar falando de Emily, de Emily. Meu Deus! E sabe o que é pior? Eu ainda quero falar mais um pouquinho de BBB e depois finalizamos. Mas eu preciso me recompor. Eu vou me arrumar um pouco e eu já volto. Porque se você gostar, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber os meus vídeos. Porque hoje eu vou falar de Marcos. Até já! Ai, agora sim, mais refeita. Eu quero te falar especificamente do dia 9 de abril, quando houve o ponto ápice do programa com a expulsão de Marcos e uma briga que chamou a atenção de todos. Por que você pega exemplos do BBB ou públicos? Porque é muito mais fácil. Você já acompanhou a história, você sabe, você já ouviu. Se você não é um BBB, alguém já falou do seu lado. É muito mais fácil agora eu encaixar as características de personalidade em fatos que já estão públicos. Não, eu não estou aqui para condenar ou absolver ninguém. O que eu quero é levantar as características de personalidade, para que todos nós possamos nos melhorar. Eu quero te falar um pouco daquilo que eu enxergo na personalidade de Marcos. Mas como você pode falar? Você nem conhece a pessoa. Sim, eu não conheço. Eu levanto características de personalidade. Depois, elas podem estar certas ou não, porque eu não tenho acesso a essas pessoas. Mas algumas coisas que a gente pensa, dá para perceber que algumas observações estão corretas. E por isso eu as divido com você. Marcos tem uma personalidade de controle. O que essas personalidades são, na verdade? São personalidades perfeccionistas. Elas se baseiam em modelos pré-definidos para viver no mundo. É uma personalidade que vem com os eu devo, eu deveria, você deve, você deveria. São personalidades que vêm montadas, pré-moldadas, e elas querem achar os correspondentes às suas necessidades, como se fosse um jogo de Lego. Ela vem com a peça e a pessoa deve encaixar nas necessidades dela. É óbvio que isso existe só naquilo que nós idealizamos, no mundo perfeito, idealizado. E lógico que nós gostaríamos de encontrar tudo que sonhamos, porque o mundo seria muito mais fácil e nesse mundo não haveriam frustrações. Acontece que quando eu venho pré-moldado e as pessoas não se encaixam, isso provoca em mim emoções negativas, de frustração, de culpa e de raiva. De frustração e de culpa quando eu não consigo atingir os objetivos, e isto me perturba. Eu vou te dar um exemplo prático de Marcos. Houve uma tarefa a ser cumprida que participavam Marinalva, Emily e Marcos. Se vocês se lembram, eu não podia levantar, tinha que ficar sentado. 5 minutos depois do jogo, Marcos levanta, é advertido e sai do jogo. Imediatamente após, Marcos senta no gramado,
na mesma posição que ele estava na prova, e ele fica até o último momento da prova. O que significa esse comportamento? Significa mais ou menos assim: eu saí não porque eu quis, eu tinha cacife para ficar, eu tinha condição de ficar, e eu vou provar, eu devo provar. Aquela era uma atitude desnecessária, mas está intrínseco na personalidade dele. E ele ficou muito frustrado. E o fato de ficar ali todas as horas, absolutamente sem razão nenhuma, é no fundo para amenizar essa frustração. Mas no dia 9 de abril há uma grande briga. E por que acontece essa briga? Porque Marcos tenta jogar um pouco de ciúme em Emily. Emily é impulsiva, Emily é ciumenta, o que lógico que demonstra uma autoestima que pode melhorar, não é? Porque ela tem medo de perder. Quando ela pergunta a Marcos quem deve ganhar, se é ela ou se é Vivian, Marcos está na frente da Vivian e ele fala: é o público quem decide. É lógico que ele não vai dizer que Vivian fica na final. É lógico que ele torce para Emily. Mas ali realmente não dava para falar. Eu entendi o ponto de vista. Mas Emily é muito impulsiva. E quer o quê? Que ele declare ali o voto a ela. E ele fica numa saia justa. Ele não sabe o que faz. E aí então volta o modelo de perfeccionismo dele, onde ele espera que a pessoa pense aquilo que ele quer que ela pense. E Marcos encurrala Emily. Espera, então você só está comigo porque eu torço para você? E ele diz textualmente: você tem que ficar comigo mesmo quando eu não penso a pessoa que deve ganhar. Olha, os relacionamentos têm cumplicidade. E você deve ter adequação, não se entrega o companheiro dessa forma, até porque na intimidade todos nós falamos, todos nós nos abrimos com a pessoa. Então é indelicado você pegar esse material restrito e jogar a esmo por aí. Então, um vem com uma personalidade muito perfeccionista, querendo que os outros respondam na forma que ele quer. A outra vem com atitudes inadequadas e sendo até falando a mais, porque naquele momento não era para falar isso, é óbvio. Por mais que você quisesse que Emily ganhasse, nós tínhamos que ter educação com a Vivian. Só tinham 3, 4 pessoas já na casa. E isso é uma coisa que você tem que ter nos seus relacionamentos. Flexibilidade. Nem sempre o que você quer vai ser feito. Nem sempre tudo que você sonhou que aquela pessoa faça, ela fará. Então não tem que ser 100%. Você, Marcos, tem que flexibilizar isto. Porque quando o outro não faz o que você pensa, quando o outro não se encaixa na tua necessidade, vem a raiva. E foi justamente isso que aconteceu. A raiva. E com esta raiva, alguns momentos agressivos desnecessários. Mas veja bem, existem penas e penas. As pessoas no Brasil, elas estão num radicalismo muito grande. A grande maioria quer botar na cadeia. A grande maioria continua querendo ver o circo pegar fogo. Que você deve ter uma pena? Deve ter uma pena. Até para você mesmo melhorar a sua vida. Como se eu tivesse essa atitude, também deveria ter uma pena para mim. Não pense que eu sou perfeita. Não. Eu já errei muito. E eu tentei, de todos os meus erros, ir consertando. Então eu não posso acusar ninguém. Porque eu tenho erros também. Você não tem erro nenhum. Você não fez nada de errado nunca.
não acredito em você. É por isso que eu acho que todos nós temos que flexibilizar. Se eu fosse um juiz, eu condenaria Marcos. Sabe o que eu faria? Eu aproveitaria a inteligência dele, o diploma que ele tem e a capacidade dele como médico e faria com que ele fizesse 10 operações de restituição de mamas para as pessoas carentes. Devolver o amor que as mulheres merecem, assim como também os homens merecem, porque não vem me dizer que não existe mulher agressiva, que não existe mulher que faz a mesma coisa que Marcos fez, se é que não fez, não é, Emily? Então, vamos nos apurar, vamos melhorar a nossa flexibilidade. Temos que ter também piedade e dó de quem erra. Não. Eu estou falando de erros suportáveis. Erros que nós cometemos sem hipocrisia. Eu não estou falando de Bruno Goleiro ou dessas pessoas que caem no extremo e que devem estar na cadeia. O direito tem penas e penas. Que seja dado as penas coerentes com o seu comportamento. E por isso, eu, Sônia, acho interessante Marcos e Emily conversarem. Não importa se é para votar, se não é para votar, não importa. Mas ambos devem perceber que as suas intolerâncias foram por um caminho que não faz bem a ninguém. Tanto Marcos, como Emily, como Vivian, como todas as pessoas que participaram desse jogo, todos tiveram erros, todos tiveram acertos. E é por isso que eu quero explicar isso para você. Muitos relacionamentos estão errados porque você conhece a pessoa como ela é, mas depois você quer transformá-la. Você não aceita da forma que ela veio. Você acha que o amor transforma. Você acha que você tem poder e capacidade para transformar. Em parte, sim. Algumas coisas, é óbvio. Qualquer pessoa de bom senso vai se adequar às necessidades do outro. Chama-se empatia. Você não sabe o que é empatia, não? É eu reconhecer a sua necessidade. É eu te olhar com os teus olhos. Porque quando uma mulher pede para o marido, meu bem, vamos ao cinema. Você pode não gostar de assistir um vídeo ou um filme, mas você pode se colocar no lugar dela e fazer isto porque você também precisa oferecer carinho, precisa dizer sim às necessidades do outro, não todas. As desconexas, então, nem pensar. Mas o que eu quero com esse vídeo de hoje é que você amance teu coração, respeite o ser humano, ame o seu companheiro ou a sua companheira, sai desse radicalismo, porque isso só dá confusão. A gente se vê na próxima, com muito amor, tá bom?